Meus amigos, o programa Luto por Elas vai falar sobre um assunto que chamou a atenção de todo o Brasil, eu diria até de boa parte do mundo. Foi no começo deste mês de setembro, quando na cidade de Belém do São Francisco, no estado de Pernambuco, uma garota de 11 anos de idade, ainda não adolescente, então, foi brutalmente assassinada dentro do banheiro de uma escola. Ela morreu depois, mas o assassinato começou dentro do banheiro da escola onde ela estudava. Mas por que vamos discutir isso no programa Luto por Elas, aqui na Bahia? Este Luto por Elas é um programa que é idealizado pelo Ministério Público através da sua promotora de justiça, a doutora Sara Gama, e que debate exatamente a violência contra as mulheres. Mas o que é que tem a ver? Tem a ver que este fato foi provocado exatamente por colegas desta garota e um deles se sentiu rejeitado por ela não ter aceitado o convite para um certo namoro ou coisa parecida. E a gente então resolveu discutir este assunto que tem características muito importantes e que você vai tomar conhecimento a partir de agora com a doutora Sara Gama, que é promotora de justiça do Ministério Público, e com a doutora Fernanda Lordelo, que é secretária de Política para as Mulheres da Prefeitura Municipal do Salvador e que envolve também a infância e a juventude. Muito obrigado por estarem novamente com a gente nesse debate aqui. Vou começar pela doutora Fernanda Lordelo agora aqui, para falar o seguinte, esse trabalho seu envolve exatamente o controle, diria assim, né, do comportamento da juventude, do comportamento da adolescência, do comportamento de criança toda, enfim. É normal esse tipo de situação ser encarada por vocês ou ser acompanhada por vocês aqui na Bahia também, a violência contra essa gurizada? Sim, Genildo. Infelizmente, nós temos isso, não vamos chamar de normal, mas temos isso como habitual. Nós temos muitas situações de violência nas infâncias que perpassam aí pelo estupro de vulnerável, quando a gente tem alto índice de violação sexual infanto-juvenil, e também a agressividade e a violência entre adolescentes. E aí nos reflete exatamente na sua provocação da seguinte pauta: estamos falando de violência contra a mulher, estamos falando de uma menina que aos 11 anos foi agredida por outros meninos, também adolescentes, quer dizer, ainda não adolescentes, crianças, porque são abaixo de 12 anos. E essa violência ela já está desde essa tenra idade. Então, como lá eu trabalho na Secretaria de Política para Mulheres, Infância e Juventude, nós temos que ter um marcador maior de sinalização de que precisamos tratar as questões da violência desde a tenra infância. Nós precisamos conversar com os nossos filhos, com as nossas crianças, com os nossos adolescentes, com os nossos jovens. Uma mulher ela não é agredida aos 30 anos e esse agressor que tinha 30 ou 29 se construiu como agressor naquele momento. É um processo. Então, quando nós já identificamos o tipo de violação que já está acontecendo nas escolas, isso acende um alerta. E a importância de pais responsáveis e educadores estarem a todo tempo na necessidade de falar, sim, sobre violência de gênero nas escolas. Muito bem. Doutora Sara, como disse bem a doutora Fernanda, secretária, a gente não está falando aqui de uma violência praticada por adultos contra um adolescente. Foi uma violência praticada por jovens que praticamente tinham a mesma idade de Alícia Valentina, né? Como é que a senhora, como diria assim, uma defensora intransigente no combate à violência contra as mulheres, encarou essa situação? Com muita consternação. Eu fiquei realmente consternada. Porque a gente pensa, Genildo, nós como pais, eu sou mãe, né, sou avó, que quando você coloca um filho seu numa escola, você está colocando num local seguro, né? Um local em que ele vai aprender, em que ele vai desenvolver-se socialmente, ter relacionamentos com pessoas na idade dele, com pessoas que serão referências para ele e que ele estará lá bem cuidado. Imagine o que é você colocar uma menina, porque ela era uma menina, não sequer era uma adolescente, tecnicamente ela não tinha menos de 12 anos, e isso significa que dentro das normas do Estatuto da Criança e do Adolescente, ela era uma criança. Essa criança, ela vai sofrer um espancamento por parte de outras crianças em razão de uma violência
claramente de gênero. O mote dessa menina ter sido espancada foi o fato dela não ter aceitado um convite de um colega na idade dela para que ficassem, para que namorassem, para que se beijassem, enfim. Então, assim, eu fiquei muito assustada. E dentro do contexto jurídico, o que posso dizer? Foram crianças praticando crimes contra uma outra criança. Então significa que não há punição. Veja, dentro do nosso ordenamento, quem tem menos de 18 anos é inimputável. Tá? O que não significa que ele não possa passar por as camadas que o próprio estatuto permite de uma certa, que não seria uma punição, mas um chamamento à responsabilidade, inclusive esses pais serem chamados. Né? Porque que tipo de criação é essa que está sendo dada a esses meninos, que eles se acham no direito de espancar uma coleguinha em razão dela não estar, né, na mesma vibe, digamos assim, para usar a palavra que eles usam tão adequada para a comumente, idade, para a né? faixa deles. Também. Pois é, então assim, quando eu soube dessa história da Alice e a Valentina, eu fiquei muito consternada. Fiquei muito triste em saber que nós estamos vivenciando isso ainda hoje, né? Que a gente está reproduzindo essa violência de forma geracional. Foi como Fernanda falou, aquela violência certamente eclodiu naquele momento, mas ela já pré-existia. Ela já existia na vida desses jovens. Porque para que eles reproduzissem aquilo de uma forma tão agressiva e tão cruel, no mínimo presenciam, têm acesso a imagens. Então a gente está falhando enquanto sociedade quando a gente não cuida desses rebentos, dessas pessoas que futuramente estarão à frente, estarão dando as diretrizes da nossa sociedade e da forma como nós vamos viver. Certo. Doutora Fernanda, secretária, na sua opinião, esse tipo de situação ocorre em relação ao reflexo da família, da criação, ou é reflexo do que a sociedade transmite? Eu acho, Genildo, que é muito do que a gente transmite. E quando eu falo a gente, é a sociedade. Sim. Envolve família, envolve vizinhos, envolve parentes, envolve a forma como nós estamos normalizando e banalizando a violência, tá? Então, o que se identifica em situações como essa, onde há crianças agredindo fisicamente crianças e levando ao óbito, isso, se fosse um caso entre adultos, estaria caracterizado e tipificado diretamente como feminicídio, tá? Quando a gente recebe também situações que não deixam de ser comuns, infelizmente, de crianças que abusam de outras crianças. Que você não leva para uma DERCA, você tem que levar para uma DAI quando é adolescente, que existe a delegacia do adolescente infrator, mas quando você está com 2 crianças. Então percebam a vulnerabilidade social que nós estamos vivendo, de que forma nós estamos olhando as nossas crianças e que tipo de crianças que nós estamos levando para a adolescência, para a juventude e para o adulto. Então, se isso não for trabalhado na origem, nós temos aí um sistema que é muito perverso e que, se for alimentado, é aquele monstro que você alimenta. Se ele é alimentado, com certeza estaremos ali, dentro desse grupo de crianças que mataram esta menina, 4 futuros criminosos potenciais, agressores de mulheres, violadores e abusadores. Nós temos um feminicídio juvenil, diria assim, estou criando aqui um termo, né? Não há essa figura jurídica, claro. Né? Mas assim, como Fernanda bem falou, se tratasse de um adulto perante uma criança, né? Ou 2 adultos, seja que fosse, se houvesse, tirando o contexto da vulnerabilidade, que aí a vulnerabilidade vem pela idade, pela puerilidade dessas pessoas. Sim. Tirando esse contexto, não tenho a menor dúvida, ali foi uma violência de gênero praticada pelo menosprezo à condição de mulher dela. Ele, na cabeça daquele menino que foi rejeitado e dos seus coleguinhas, dos seus outros coleguinhas que se uniram a ele para isso, ela tinha obrigação de estar ali com ele, de aceitar aquele contexto, né, de um contato amoroso, afetivo, enfim. Então, como se isso fosse uma obrigação de uma mulher, né? Você vê como já há uma deturpação na base, na raiz daquela forma de interagir com o mundo. Porque se a gente não freia isso nesse momento, né, vamos produzir, sim, pessoas que futuramente estarão aí à frente de outro tipo de crime. Às vezes até coisas mais graves.
Sim. Não que a morte não seja grave, mas eu falo assim, às vezes, uma coisa serial, inclusive. Porque se você acha que é normal você espancar uma colega que lhe disse, eu não quero lhe dar um beijo, eu não quero ficar com você. Era uma menina, né? E eles também crianças. Se isso foi dentro do contexto que eles estão vivendo normal, eu tenho muito receio do que nos espera no futuro. Uhum. A responsabilidade da escola existe, na sua opinião? Existe. Existe a responsabilidade da escola, existe a responsabilidade dos pais. Agora, eu vou questionar a senhora, desculpa agora como jornalista, no seguinte. Existe a responsabilidade da escola em que momento? As crianças saem de uma área de lazer, onde elas estavam, vão ao banheiro da escola, levam essa garota e lá começa uma agressão e o professor, o diretor, ninguém está sabendo o que aconteceu antes nem o que estaria acontecendo posteriormente. Como é que a escola pode ser responsabilizada nesse caso? O dever de cuidado, né? O dever da vigilância. Sim. Exatamente. O dever de cuidado, o dever de vigilância e acompanhamento. É por isso que existem os fiscais de corredor. Na nossa época, inclusive, de escola, a gente tinha aqueles fiscais de corredor que eram mais ostensivos. No meu tempo usava uma régua, né? A freira me puxava pela orelha. A gente tem esse fiscal, essa pessoa que geralmente é responsável por turmas. Então, o fato também dela ter ido para um banheiro, ela ser espancada e ninguém adulto escutar, demonstra também que houve uma negligência. Sim. Uma falta de cuidado no dever de zelar pela integridade daquela criança, assim como tem na creche. Tá? E se a gente parar para observar, tem alguns pais que assistiram também, como eu tive que assistir o filme Adolescência, tem várias questões ali que eu questiono do filme, tá? Não vou falar do filme, não vou fazer crítica de cinema. Mas o eixo central é exatamente isso. Mas no caso lá, é uma adolescente que ele mata uma outra adolescente, uma menina. E vem toda aquela discussão das redes, da internet, de grupos em redes sociais, os Red Pills e tantos outros que detonam as mulheres, que têm ódio às mulheres, que falam das mulheres. E fomento, né, Fernanda? E os nossos filhos estão expostos a essa tecnologia, a esse mundo virtual extremamente aberto. E mais cedo, cada vez mais, estamos dando celulares aos nossos filhos. Então, é um outro ponto de atenção que a gente precisa ter, porque a violência, ela também se faz nesse espaço, ela é fomentada nesse espaço, e se essas crianças elas não estão devidamente monitoradas, as consequências são essas. É muito normal, doutora Sara, a senhora que trabalha mais diretamente, doutora Fernanda Lordela, secretária, ela também é advogada, é professora, inclusive, de Direito. E também a doutora, a doutora Sara aqui. Mas a senhora que está mais diretamente, porque trabalha no órgão como o Ministério Público, ligada às questões assim, que tem uma operação mais direta com a lei, eu pergunto uma coisa. A gente costuma dizer muito o seguinte, olha, a lei é muito frágil com relação à aplicação de penalização para o menor de idade. A gente precisa mudar o tempo inteiro. Por outro lado, se diz, não, a gente deve trabalhar um pouco mais a educação. O que seria, nesse instante, mais útil para conter determinado tipo de violência que ocorre entre crianças e adolescentes, doutora? É mais a educação ou mais o endurecimento da lei? É uma discussão muito vasta, né? Já de muitos anos, a questão da minoridade penal, se deve diminuir, se não deve. Eu acho que há gradações, tá? A gente não pode entender que todas as crianças e todos os adolescentes estão no mesmo contexto social. Infelizmente, não. Sim. Existe muito do abandono emocional e material de muitas crianças e que isso vai repercutir nesse comportamento que muitas vezes se torna agressivo, violento e abusivo. Então, assim, para mim, a solução sempre vai passar pela educação. E a educação, eu não estou falando da educação da escola. Sim. Não somente, também da escola. Mas aquela educação que nós recebemos, eu recebi, gostando ou não, minha mãe dizia, cumprimenta as pessoas mais velhas, você não entra num elevador sem dar um bom dia, você não vai, pede licença, diz obrigado. Essas pequenas coisas que vão burilando o ser humano enquanto ser social. Porque nós nascemos pedra bruta, tá? Nós nascemos sem ter conhecimento da sociedade em que a gente vive, o contexto que nós vamos viver, se nós vamos ser ricos, se nós vamos ser pobres. Quem vai conduzindo isso é o dia a dia, é aquela convivência que nós temos com as pessoas com quem a gente tem que lidar, que são nossos pais, são as pessoas que são responsáveis por nós. Então, eu acredito, sinceramente, que há uma grande falha nossa, enquanto sociedade, quando a gente consegue
perceber essas diferenças e a gente ainda não conseguiu dar uma resposta para isso. Dar aos desiguais, como tem um ditado, não é, Nanda? Tratar diferente, dizer, como é que é? Tem um ditado assim que é bem comum, todos né? com o princípio da desigualdade, né? Desiguais com a igualdade. Pois é, a sua assim, desigualdade. Você não vai poder tratar, entender que aquela criança que está amparada, seja emocionalmente, seja materialmente, que tem à disposição o alimento todos os dias, a roupa para vestir, um teto para morar, ela tem a mesma vulnerabilidade do menino que está na rua, Sim. que está ali na sinaleira pedindo dinheiro. Há um contexto de vulnerabilidade muito maior. Então, a gente tentar entender e aplicar uma lei, ou seja lá o que for, um regramento, da mesma maneira, não é justo. Você não está praticando a justiça dessa forma. Agora, onde é que vem a grande diferença entre o menino que está normalmente nos lares da família, né, de classe média alta, e aqueles meninos que são legados à orfandade, inclusive, com razão do feminicídio, sim, né? Sim, Esse é um outro tema que a gente vai ter que conversar um dia desse. Os órfãos do feminicídio. Mas vamos pensar assim, aquela criança que está legada a uma orfandade emocional. Pais que não estão atentos, pais que não estão preocupados com a criação do seu filho. Como eu vou poder dizer que este menino tem a mesma situação social e merece a mesma punição de um outro, né, que está com todos aqueles contextos que realmente fez porque achou bonito, porque foi na onda do outro. São coisas bem diferentes. Rapidamente, entende? a senhora é a favor da redução da idade penal? Eu não sei, sinceramente, eu não sei. Ela é da lei, ainda tem pois dúvida, não, tem dúvida. Eu sou a favor da aplicação da mesma legislação. Aí vão dizer que a questão é mais distante, como se faz na Inglaterra. Genildo, eu tenho minhas dúvidas. Você sabe por quê? Porque se a gente não vivesse num país em que não tivesse tanta diferença social, eu diria assim, não, reduz. Uhum. Não pode votar aos 16? Não pode. Não, reduz sim. Só que há um abismo tão grande, como eu estou falando, entre um menino que está lá dentro do seu condomínio e aquele que está legado... Sem oportunidade. Sim, oportunidade. Há uma diferença tão gritante e tão palpável que eu não me sinto fortalecida, confortável o suficiente para dizer tem que jogar duro, tem que diminuir, tem que isso. E existem estudos que mostram toda Aliás, tem um estudo muito interessante que mostra uma coisa que, não sei se você tem conhecimento, mas assim, Nanda, diz que a criança, quando ela é legada, né, ao abandono, ela tem dificuldade em fazer nexos neurais. Cognitivos. Você para pensar o que é pelo isso? Amor de Deus. É verdade. Né? Tem até uma coisa que é muito usada, né? Um experimento que foi usado com os macacos. Não sei se você já ouviu falar da história dos macaquinhos. Você sabe dessa? São 3 macaquinhos. Sim. E os cientistas, colocam um macaquinho com a mãe. Tá? Sim. Tá lá com a mãezinha dele. Um macaquinho com um macaquinho, assim, de pelúcia, aquecidinho, que tinha um corpo parecido com né, o natural. Só que esse macaquinho da pelúcia, ele tem pouco leite, né? Ele amamenta assim bem pouquinho, só para que o bichinho não morra de fome. Certo. Entende? Ele tá ali, aquecidinho, tá no corpo daquele bichinho, mas ele não come o suficiente, ele passa fome e tal. E tem um outro macaco que é feito de arame, totalmente áspero, totalmente frio, mas que ele jorra leite. Basta que o macaquinho se aproxime que ele jorra leite. E eles observam os comportamentos e aí você vai ver qual é o macaco que vai dar mais problema de comportamento. É o que ficou com a mãe, o que ficou passando necessidade, mas tinha o aconchego, tinha o agasalho, ou o do arame? Pois é. Foi o do arame. Uhum. Porque esse abraço, esse aconchego é fundamental para formar o ser humano. Né? Então, assim, quando você vê casos como esse, a gente pega a ponta do iceberg, um assassinato de uma criança por parte de outras crianças. Isso é o que aparece. O que está por trás daquilo ali é muito mais profundo. É isso. E a senhora, é a favor da redução da... Não acho que seja solução, não, mas concordo com Sara da grande questão de desigualdade social que a gente tem. E a desigualdade de um modo amplo e restrito, muito bem sinalizado, que faz com que a gente reflita quais seriam essas pessoas que seriam penalizadas numa redução.
Será que todas de forma indistinta? Porque o que acontece? Nós temos que ter uma justiça, e justiça é um conceito que hoje, que sempre foi, né? Mas é um conceito relativo. Então, o que é justiça nesse caso? Será que eu pegar, encarcerar jovens, isso vai diminuir a violência cada vez menos? Perceba, já se pensou muito isso por conta do tráfico de drogas também. Mas a partir do momento em que a gente reduz, eles reduzem os aviãozinhos, eles reduzem as crianças que eles envolvem. E se a gente passar para pensar que essas crianças elas estão sendo manipuladas, assim como no caso, como temos o estupro de vulnerável, que entendemos que qualquer menina abusada ou que venha engravidar ou ter relações abaixo de 14 anos é considerado estupro presumido, é dentro da consciência de que ela... consentimento, viu, Pois é, que ela não tem... Por quê? Porque ela não tem autonomia para consentir. Exatamente. Então, será que reduzir essa idade penal resolveria? Você perguntou também, a Sara, e eu fiquei pensando aqui, a questão do endurecimento da pena. Uhum. Eu não acredito que a gente endurecer a pena. A gente tem que fazer que essa penalidade ela seja cumprida. Hoje, qual é o maior problema que nós vemos nos casos? É a impunidade. É a impunidade que faz com que os aumentos sejam significativos. É o nosso sistema que não está funcionando para aqueles que efetivamente o fazem sejam responsabilizados. Então, isso cria aquela sensação de que, bom, se ele pode, eu também posso. Uhum. Então, eu não acho que a gente precise de uma redução efetiva. Eu acho que a gente precisa de um trabalho organizado dentro do sistema de justiça, dentro de todas as políticas públicas que envolvem União, estados e municípios, onde de forma organizada a gente consiga fazer com que a legislação que nós temos hoje a gente dê conta dos problemas que a gente tem. Porque quando nós temos vários homens soltos, feminicidas, muitos homens que rompem medidas protetivas e não são presos, adolescentes que agridem outros adolescentes e não vão para uma delegacia do adolescente infrator por ter uma condição social alta, não respondem por isso, nós estamos diante de situações de impunidade. Então, a lei tem que ser para todos. Enquanto não tivermos um país onde se aplique a lei para todos, falar em um endurecimento penal, seja com redução, seja com aumento de pena, são situações que a gente precisa refletir muito e coletivamente. Sem dúvida alguma. Doutora Fernanda, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Doutora Sara, muito obrigado também. Tá bom? A gente volta logo com um novo episódio do Luto por Elas.